Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, como estão vocês? Boa noite, vocês que estão nos assistindo pelo YouTube dos mais variados lugares. Todos sejam muito bem-vindos aqui, Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero convidar você a que nós leiamos logo de início 3 versículos aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo 20. Salmo de número 20, versículos 6, 7 e 8, ok? Salmo 20, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em cavalos, outros em carros. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Olha que interessante o versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Os carros de ferro e os cavalos eram as grandes armas da antiguidade. Então esse versículo diz que há pessoas que confiam nas armas materiais, nas armas físicas, mas nós confiamos no Senhor. Nas grandes batalhas da vida, há aqueles que confiam em questões materiais, na força do braço, na força das armas, mas nós sempre podemos e poderemos confiar no Senhor. Fique firme, fique de pé, sempre fique de pé. Nós estamos estudando no Oração e Ação Estudo Bíblico, nas quartas-feiras, como hoje, o livro de Naum, que fala justamente de um momento, um tempo em que Deus faz justiça e propicia a destruição do povo assírio, que era um povo muito mau e que lutava sempre contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E ali o nome de Deus é tão poderoso que utiliza outras nações, as nações dos babilônios, dos medos, dos persas, para destruir os assírios, não é? Os israelitas não precisam levantar uma espada naquele momento, porque o Senhor coloca outros povos para destruírem os assírios, a grande cidade de Nínive. Não é? Isso que nós vamos ver hoje em Naum, capítulo 3. Nós vamos começar o capítulo 3. Vamos no capítulo 3 de Naum, do versículo 1 ao versículo 10 hoje. Ok? Mas antes mesmo de começar o estudo, quero lembrar dos motivos de oração. Se você tiver um motivo de oração e quiser que nós oremos por você, por alguém, ou você queira agradecer uma graça recebida, você pode ligar para a nossa igreja. 3283-6047, declare o seu pedido ou declare a sua gratidão e nós vamos estar orando aqui por você. Estaremos orando hoje pelos aniversários da Eliane Batista, do Milton Bahia, da Luzia, do Kleber, da Jude, do Paulo Souza, da Deise, da Magali e do Antônio. Também estaremos orando, agradecendo o aniversário de casamento deste pastor que aqui está com a Magali. Nós estamos completando 38 anos de casamento e eu sou muito grato a Deus pela grande bênção que Ele deu na minha vida, que é a Magali, minha esposa. Vamos orar pela saúde de alguns irmãos que estão doentes, alguns com Covid. A Ana, a esposa do pastor Ulisses, estaremos orando por ela, estaremos orando pela Rejane, pela Marilac, pelo Aguinelo, pela Janice, pela Márcia, pela Rosa Gorni, que também está experimentando problemas de saúde. Vamos orar pela vida da jovem Ana Clara e também pelos familiares da Maria da Graça, que pede a Deus que esses familiares encontrem Jesus nas suas vidas. Vamos orar, como sempre, pelo Brasil, né? Pedindo a restauração e a salvação do nosso país.
Vamos orar pelos governantes, pelos profissionais de saúde, pastores e missionários e pela vacinação no nosso país. Se você quiser participar das obras sociais que são feitas pela Igreja Batista da Freguesia, você pode cooperar. Nós distribuímos cestas básicas, temos feito um trabalho intenso nesse sentido. Cada cesta básica tem um valor de R$ 57. Se você quiser participar, se Deus tocou o seu coração para abençoar uma família que passa necessidades financeiras, um pai que não está conseguindo levar o sustento para casa, você pode doar. Aí vai aparecer a nossa conta bancária, os dados bancários de uma forma geral, e você pode cooperar. Nós temos cooperado também com uma obra que trabalha recuperando dependentes químicos. É um abrigo para homens, lá há 60 homens de várias idades, e ali eles estão lutando contra a dependência química e ali aprendendo da palavra de Deus também. Você pode cooperar doando alimentos, roupas masculinas, você pode doar roupa de banho, você pode doar roupa de cama, pode doar também materiais de limpeza de uma forma geral e de higiene pessoal. Tudo isso vai abençoar muito. Nós estivemos, alguns membros de nossa igreja estiveram recentemente levando uma boa carga desses materiais. Foi uma bênção ali, a palavra de Deus foi pregada, houve também conversões e houve um grande alívio nas necessidades daquelas pessoas que ali estavam. Estamos também fazendo algumas obras no nosso templo, no templo antigo, o templo no número 165 da Rua Magno Martins, preparando o templo para o retorno às atividades presenciais. Ore por isso, ore por essa reforma cosmética e também tirando alguns defeitos, preparando para que tudo esteja bonito e funcional para quando você estiver frequentando os cultos presenciais. Isso não vai demorar, ok? Muito bem, vamos orar, pedir a Deus as bênçãos sobre esse breve estudo hoje do início do capítulo 3 do livro profético de Naum. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e tua bondade. Senhor, perdoa nossos pecados, abençoa, Senhor, as pessoas todas que estão nos assistindo, participando conosco, que essas famílias sejam ricamente abençoadas. Eu quero suplicar que o Senhor me unja com teu Santo Espírito agora para trazer esse estudo e que também os teus servos que estão assistindo sejam cuidados por ti, sejam também abençoados com discernimento, Senhor. Tudo isso te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, abra aí sua Bíblia. Nós vamos ler o trecho que está em Naum 3, de 1 a 10, que vai estar tratando, primeiro mostrando característica dos ninivitas, né, daqueles assírios tão maus, e por que então mereciam um castigo tão severo que Deus está trazendo, e depois trazendo uma descrição da invasão que está havendo na cidade de Nínive. Essa descrição, ela parece que podemos ouvi-la, parece que podemos vê-la, parece que podemos sentir os cheiros e os gritos de forma tão precisa, concisa e poética que ela aqui vai apresentando. E também vamos ver algumas das características com relação a uma comparação que se faz aqui no texto quanto à destruição de Nínive com relação a uma cidade que a própria Nínive e os seus exércitos haviam destruído 50 e poucos anos antes, ok? Então vamos lá, vamos lendo Naum 3, de 1 a 10, que diz assim: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos chicotes, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante e o relampejar da lança, a multidão de transpassados,
massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendiam os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e os reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Puti em Líbia o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os teus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Dramático, né? Extremamente dramático. Mas vamos vendo versículo a versículo e entendendo por que essas palavras estão sendo aplicadas aqui nessa descrição da invasão da cidade de Nínive, capital dos assírios, por exércitos de outros povos pagãos, dos babilônios, dos medos, dos persas, isso pela mão de Deus, né? Pela mão que agora faz justiça, que destrói o grande inimigo de Israel. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade sanguinária. Quando uma dessas frases começa com essa expressão ai, é como se dissesse assim: coitada, ela está acabada. É uma expressão de tristeza, de derrota e de destruição, de dor. Aí não é o ai da interjeição de dor, mas é o prenúncio da destruição e da completa dor da destruição. Então, ai da cidade sanguinária. Aqui, Nínive está sendo chamada de cidade sanguinária porque realmente o era. A cidade de Nínive, os assírios, eles eram povos que estavam constantemente em guerra e eles tinham uma sede de destruição dos seus vizinhos, dos países que os cercavam, que era uma sede insaciável, E era um povo mau, o povo que, quando aprisionava pessoas, mesmo que os mantivesse vivos, fazia questão de torturá-los, cortando dedos, furando olhos, cortando línguas, cortando mãos e pés. Era um povo extremamente cruel, né? Então, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Aqui uma alusão ao povo assírio, ali na cidade de Nínive, que tinha uma maneira de comercializar desonesta, que tinha uma maneira de fazer acordos com outros povos, mas não cumprir com esses acordos e mentir, prometendo alianças que não existiam, e depois esses povos eram saqueados. A grande parte, se não a grande maioria da riqueza da cidade de Nínive era obtida pelos despojos, ou seja, eles massacravam povos, roubavam tudo aquilo que esses povos tinham, levavam para Nínive e levavam mulheres e crianças para a escravidão, levavam alguns homens jovens para a escravidão, matavam as crianças e matavam os velhos. Esses eram os hábitos. Então, esse versículo 1 descreve a crueldade.
do povo assírio e por que ele está sendo agora justiçado por Deus. Agora, nos versículos 2 e 3, veio uma descrição da batalha, uma descrição da invasão que foi feita pelas muralhas derrubadas de Nínive e agora a destruição de dentro da cidade, que diz assim: eis o estalo de açoites ou de chicotes, os chicotes dos invasores, dos medos, dos persas, dos babilônios, agora chicoteia os habitantes de Nínive, ou seja, todas as maldades que eles fizeram agora estavam recebendo. Eis o estalo dos chicotes ou dos açoites, o estrondo das rodas, os carros de ferro estrondando pelas ruas calçadas com pedras de Nínive, o estrondo das rodas dos carros de guerra que vão avançando, o galope dos cavalos, a cavalaria, né? A cavalaria que invadia a cidade com suas lanças e suas espadas, matando todos que achava pela frente. E carros que vão saltando. O salto dos carros aqui entende-se que saltava porque os carros iam passando por sobre os corpos daqueles que já haviam sido mortos. 3, versículo 3. Os cavaleiros que esporeiam, ou seja, estão conduzindo seus cavalos, esporeiam os cavalos para que eles avancem com mais fúria sobre os habitantes. A espada flamejante, o brilho das espadas dos guerreiros que ali invadem, brilhando ao sol. O relampejar da lança. As lanças tinham as suas pontas de metal e quando arrastavam pelas calçadas, arrastavam pelas pedras, faiscavam, né? Faiscavam de encontro aos escudos e às espadas metálicas daqueles que tentavam resistir. E o texto vai continuando: a multidão de transpassados. Transpassados aqui são aqueles que já haviam sido furados pelas espadas e pelas lanças que os transpassavam e matavam. Massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Os soldados que estavam invadindo Nínive já não tinham como andar sobre as pedras das ruas, mas havia tantos cadáveres que eles já andavam tropeçando sobre os cadáveres dos ninivitas. Versículo 4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. Agora, Nínive vai sendo comparada com uma meretriz, com uma prostituta, né? Com uma prostituta. Por que essa comparação? Bem, Nínive tinha um grande desejo pelo poder, pelos despojos, pela conquista, e agora faz a comparação com uma prostituta que teria um grande desejo pela carne e pelo dinheiro obtido pelo comércio do seu corpo. Então, há uma comparação feita com uma meretriz, uma prostituta. E o texto vai dizendo agora, ainda no versículo 4, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Essa alusão a Nínive com feitiçaria é muito apropriada. Eles compunham um povo extremamente místico, um povo que praticava muitas feitiçarias, muitas adivinhações, apenas exemplificando. Vocês lembram lá em Jonas, o livro de Jonas, quando Jonas é levado, depois de ser engolido por aquele peixe, finalmente vai a Nínive e lá ele prega uma mensagem muito simples, porque Deus teve piedade daquele povo. Isso aconteceu cerca de 150 anos antes dessa invasão aqui. E quando o profeta fala da conversão do povo de Nínive naquele momento, depois eles se esqueceram disso,
ele fala também em salvação de animais. Aquilo parece estranho, mas a questão é o seguinte: uma das muitas práticas de feitiçaria e de adivinhação pelos assírios em Nínive era prever o futuro examinando as entranhas, as vísceras dos seus animais. Eles matavam os animais, abriam suas barrigas, punham para fora as vísceras e achavam que poderiam prever o futuro olhando as vísceras, os intestinos, o fígado, os rins, o estômago. Era assim. Então, quando nesse texto aqui está falando das feitiçarias, ele está se referindo a tantas crueldades, tanto paganismo que havia dentro daquele povo tão mau, não é? Então, aqui está se referindo a uma prostituta dada à feitiçaria. Versículo 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante isso aqui. O profeta está chamando o Deus Jeová de Senhor dos Exércitos, né? No idioma hebraico é o Sabaote, né? É interessante observar que o povo de Deus, no passar dos anos, lá no Velho Testamento, deu muitos títulos a Deus. Por exemplo, Sabaote, que era o Senhor dos Exércitos. Jeová Nissi, que era o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor cura. Normalmente o povo de Deus atribuía um título a Deus de acordo com a sua necessidade, com a necessidade daquele tempo. Nesse tempo, o povo de Deus tinha uma grande necessidade de vencer o povo assírio que estava oprimindo aquele povo. Então, chamou Deus de Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos, que ele precisava do Senhor que conduzisse uma guerra contra os assírios. Por isso aqui esse título dado a Jeová. Então 5, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto, e mostrarei às nações a sua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Ainda comparando a Nínive com uma prostituta feiticeira, aqui o texto vai dizer: olha, nós vamos expor vocês, assírios, expor a sua maldade, expor a essa Nínive, expondo o seu corpo mais desnudo, as suas vergonhas. Como se não pode se esperar de uma pessoa que viva na prostituição muita timidez, muito recato, não é? Mas a exposição seria tão grande, levantando as suas roupas até a sua cabeça, a exposição seria tão violenta a ponto de fazer com que os ninivitas, os assírios, sentissem vergonha dos seus feitos. Versículo 6, lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Esse termo imundícias aqui se refere a tudo que é extremamente nocivo, extremamente vergonhoso. Pode estar aqui se referindo a excrementos mesmo humanos. Pode estar se referindo aqui aos ídolos dos deuses pagãos. Jogar sobre aquela cidade tudo aquilo que poderia humilhá-la mais e mais, que fosse mais e mais nocivo com relação às práticas que eles tinham. Versículo 7, há de ser que todos os que virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Um povo tão mau, que havia feito tão mal aos povos vizinhos, que ninguém tinha compaixão diante da destruição de Nínive. Não se viu compaixão, não se viu ninguém dizendo: coitados, vamos ajudá-los, não podemos ajudá-los. Ninguém. O mal era tão grande que não havia
não havia compaixão. O texto continua ainda no fim do versículo 7, de onde buscarei os que te consolem? Versículo 8, és tu melhor do que Noamon, que estava sitiada entre o Nilo e seus canais? Noamon era uma cidade, um povo, que havia sido atacado pelos ninivitas, pelos assírios, 55 anos antes dos assírios terem sido agora destruídos, atacados. Então, há uma comparação. Vem cá, vocês são melhores do que aquelas cidades que vocês atacaram e destruíram? Essa cidade de Noamon é a cidade egípcia de Tebas. Tebas, uma cidade conhecida, né? Então a pergunta é, és tu melhor do que Noamon ou Tebas, a cidade que vocês mesmos atacaram, que estava situada entre o Nilo e seus canais, ou seja, era uma cidade que estava protegida, circundada pelo rio Nilo, pelos seus canais, que faziam barreiras naturais contra a invasão de outros povos. No entanto, foram invadida pelos assírios e destruída. Vocês são melhores do que eles? E depois continua, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha, mesmo que a cidade de Tebas estivesse protegida de um lado pelo rio Nilo, de outro lado pelos canais, de outra região pela própria presença do mar, mas vocês conseguiram destruí-la. Como é que vocês pensam que não podem ser destruídos agora? Essa é a questão. Versículo 9 diz, a Etiópia e o Egito eram a sua força, e está sem limite, Puti e Líbia o seu socorro, dizendo o seguinte, Tebas ou Noamon tinha barreiras naturais em volta delas, tinha nações aliadas. No entanto, vocês, ninivitas, destruíram completamente a cidade de Noamon. Por que vocês não poderiam ser destruídos agora? Versículo 10. Todavia, ela, a cidade de Tebas, foi levada ao exílio, ou seja, vocês aprisionaram o seu povo. Foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Ou seja, os ninivitas, os assírios, haviam invadido Tebas, haviam matado as crianças em todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes. Eles fizeram apostas do tipo, vamos ver quanto tempo vai durar aquele nobre ali enquanto nós torturamos. Um jogava, dura 1 hora, o outro diz, não, dura 2 horas, dura 1 dia, lançando sortes sobre o sofrimento dos habitantes de Tebas que eles haviam invadido anteriormente. E agora, o que é que eles esperavam, né, senão a vingança dos outros povos? E finalizando o versículo 10, e todos os seus grandes foram presos com grilhões, ou seja, com peças de aço, de ferro ou de bronze nos seus punhos, nas suas pernas, nos seus pescoços e presos a correntes. Então, a gente vai percebendo que este povo sanguinário, dessa cidade sanguinária, dessa cidade má e de feitiçaria, estava agora recebendo o justo castigo de Deus. Nos versículos 11 a 19, que vão levar ao término de Naum, na próxima semana nós vamos ver o fechamento dessa história épica e dramática. Ok? Está sendo mostrado aqui a justiça de Deus, que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não existe esse dito popular, tarda, mas não falha. Portanto, por isso, lá no início eu disse, olha, há pessoas que confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Amém? Vamos orar
vamos encerrar hoje o nosso estudo bíblico e na próxima semana nós vamos terminar o livro de Naum e na outra estaremos começando o livro de Gênesis. Convide seus amigos para também sintonizarem o nosso canal no YouTube para que nós possamos estudar juntos a Bíblia, a Palavra de Deus, de forma simples, sem uma pretensão de uma teologia profunda, difícil, mas de forma que seja compreensível o texto da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Abençoa aqui os aniversariantes que citamos. Cuida, Senhor, destes que estão doentes, precisam de alívio, de cura. Abençoa-os, Senhor, eu te suplico. Meu Pai, eu quero suplicar também que o Senhor abençoe os pedidos aqui que foram feitos. Abençoe, Senhor, os governantes do nosso país. Guarda-os do mal, Senhor. Senhor Deus, que haja, Senhor, justiça. Temos tido uma sede tão grande de justiça no nosso país. Há tanta corrupção, há tanta mentira, há tantos entraves, Senhor, tantos interesses escusos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa os bons líderes. Dê a eles coragem, proteção, sabedoria, submissão à tua vontade, Senhor. E eu suplico que o Senhor fale de forma insuportável a mente e ao coração dos maus líderes, daqueles que são corruptos. Que o Senhor seja, Senhor, a mão de justiça, Senhor, eu te peço. Abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, abençoa pastores, missionários, os mais vulneráveis. Abençoa, Senhor, eu te suplico aqueles que estão trabalhando, Senhor, nas vacinações, que a vacinação tenha êxito no nosso país, eu te peço. E eu quero suplicar que o Senhor salve o Brasil, Senhor, que o Senhor restaure o Brasil, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tudo isso, Senhor, eu te peço, eu te agradeço, confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós estaremos com o nosso Oração e Ação Jovem, ok? Nós vamos estar, então, dando continuidade a todo esse trabalho que nós temos feito e tendo o prazer de poder compartilhar a palavra de Deus com você. Então, nos vemos amanhã. Até lá.